Oi, gente, aqui é a Prof. Jaque, prof do Contraturno de Português, tá? Vou fazer uma correção rápida da nossa primeira tarefa. Eu dei um resumo para vocês lerem, né, da obra A Metamorfose, do Franz Kafka, um livro muito bom, tá? Que trata de uma temática muito séria, apesar de trabalhar com uma metáfora bem absurda, né? Que conta a história de um homem que acorda transformado num inseto. Em nenhum momento na obra diz que é uma barata, tá? Mas a gente deduz pelas características do bicho que ele vai citando que acordou transformado numa barata gigante, né? Essa obra é uma obra de realismo fantástico que a gente fala, ou seja, ela trata sobre temas da nossa realidade, só que de forma fantástica, com alguma metáfora absurda como essa. E ela é uma novela, tá? Esse livrinho aqui, ó, trouxe pra mostrar pra vocês. Livrinho bem fininho, bem curtinho, tá? Muito bom, super recomendo pra vocês. E a gente classifica esse tipo de texto como novela. O que é uma novela? Novela é um texto que não é tão longo como um romance, que são aqueles livros mais extensos, mais grossinhos, né? E também não é tão curto como um conto, que é uma história menor, mais curta, tá? Então é um gênero ali intermediário nos textos, em termos de extensão, nos textos narrativos. Vou falar um pouquinho para vocês da obra. Óbvio que eu não vou ler tudo isso com vocês, imagino que vocês já fizeram ali uma leitura prévia da obra, né? Então eu vou fazer um breve resumo para vocês da história, trazendo uma perspectiva mais sociológica da obra, tá? Então ela conta a história do Gregor, que é um caixeiro viajante, né? Ele vende tecidos de porta em porta, antigamente isso era bem comum, e ele sustenta a família dele. Toda a narrativa se desenrola em função da questão de ele precisar prover sustento para a família dele, tá? Ele tem uma irmã mais nova, o pai e a mãe, que dependem dele para viver. Certo dia ele acorda transformado num inseto, né? E a gente vê isso como uma metáfora, gente. Se ele acordasse doente, não pudesse mais trabalhar, se ele acordasse e ficasse desempregado e não conseguisse mais emprego, enfim. Se acontecesse alguma coisa na vida dele que impedisse ele de trabalhar, o foco da história continuaria sendo o mesmo. Porque em nenhum momento a gente vê o personagem preocupado com o fato de ter virado um bicho. O único problema, a única questão ali que preocupa ele na narrativa toda é: acordei transformado numa barata, e agora o que eu faço? Como é que eu vou trabalhar para sustentar minha família? Então, durante todo o período é essa a preocupação. A família, então, né, já que ele não pode mais trabalhar para sustentar eles, deixa ele trancado lá num quarto. Ele começa a se tornar um problema, um estorvo para a família. Ninguém parece se preocupar com ele, tá? Eles tentam ali cuidar dele como dá, fazem o mínimo ali, mas ninguém procura uma solução para essa situação. Por quê? Porque a única questão ali é a questão monetária, a questão financeira. A família tendo que aprender agora a se viver porque não tem mais ele para pagar as contas. E ele preocupado que não tem como ajudar eles, tá? E à medida que o texto vai passando, ele vai cada vez tendo um comportamento mais animalesco, se entregando mais a essa nova condição dele, né? E deixando de ver a si próprio como um ser humano. No meio ali da narrativa, a família dele começa a trabalhar, aluga um quarto para as visitas, tá? Ele começa a ser maltratado, a ficar largado no meio da sujeira. Num momento em que ele aparece na sala, porque ele é atraído pelo som da irmã dele que tá tocando uma música, todo mundo se assusta, o pai dele joga uma fruta nele, essa fruta fica encravada nas costas dele, ele vai pro quarto dele de volta, né? E no final da história, essa fruta acaba apodrecendo nele e ele acaba morrendo. Quando ele morre, a família, em vez de ficar triste porque perdeu o filho, fica aliviada e sai para passear, sai para comemorar. Naquele dia ninguém trabalha.
e a narrativa termina com os pais olhando para a filha e pensando que vantagens eles podem ter da filha agora, já que eles não podiam mais ter vantagens do filho, né, porque eles o perderam. O que eles poderiam ter com a filha? Será que ela conseguiria um bom casamento? Bom, gente, o foco dessa obra, então, é tratar o conceito de utilidade do ser humano dentro da nossa sociedade, tá? Então, a gente pode abordar de duas formas. Pode ser visto como uma crítica ao sistema capitalista, que vê que o homem ele só é considerado humano enquanto ele produz capital, e a sociedade, né, o nosso sistema seria representado então pela família. Ou uma outra forma, uma outra interpretação seria uma crítica ao comportamento do ser humano, tá? A falta de humanidade, né? Onde as pessoas só se importam com o outro enquanto o outro tem algo a oferecer para elas. Se ele não tem mais algo a oferecer, ele não é mais um produtor de capital, ou ele não pode mais prover a família dele, então ele deixa de ser visto como um ser humano e passa a ser visto como um inseto. Podem ver que apesar de tratar dessa questão, né, um homem que virou uma barata, não, é uma obra bastante séria, tá? E tem uma abordagem muito crítica. Bom, gente, agora que a gente já fez essa interpretação, vamos responder as questões propostas. Bom, tá ali a imagenzinha dele, né, de barriga pra cima, como morrem as baratas, tá? Final da história do coitadinho. E aqui nós temos as perguntas que eu coloquei para direcionar a interpretação de vocês. Então, primeira questão, o que acontece em cada parte do livro, tá? Primeira parte, ele acorda transformado num inseto, né? Ele quer voltar a trabalhar e não consegue. Na sequência, a família aprende a se sustentar, se torna independente, tá? Eles alugam um quarto e tentam cuidar daquele jeito, né? Sem muita dedicação dele, tá? E na terceira parte, então, é a parte onde ele se entrega ao comportamento dele de inseto, né? Desiste da humanidade dele. E é quando ele acaba morrendo, né? E a família sai para comemorar, tá? São essas 3 etapas. Aí, segunda pergunta. A família antes dependia de Gregor? Sim, né, gente? É o que eu acabei de dizer. A família dependia dele, ele pagava as contas e dívidas da família, tá? E aí, depois, quem dependia de quem? Por que essa pergunta, gente? Depois, ele passou a depender da família, né? Antes ele se dedicava para cuidar da família e depois quem precisava da família era ele. Só que a família não correspondeu à altura, né, gente? A família não se dedicou a ele assim como ele havia se dedicado a vida toda. Nós descobrimos por que Gregor virou um monstro grotesco? Gente, não, tá? Em nenhuma parte dessa obra literária, que é um clássico da literatura universal, tá? Em nenhum momento ele explica por que ele acordou transformado numa barata. Só diz que ele acordou transformado num monstro, né? Ele fala monstro, ele nem fala barata, ele fala num monstro. É possível construir uma interpretação para sua metamorfose? Essa pergunta é um pouco mais subjetiva, tá? Existem várias interpretações, como eu falei. Tem a questão sociológica ali, que faz uma crítica ao comportamento humano. Tem a questão que eu falei para vocês sobre uma crítica ao sistema capitalista, tá? Que é uma abordagem, uma interpretação bem popular da obra também. Então, vocês podem colocar que é uma crítica ao sistema ou ao conceito de utilidade atribuído ao ser humano, tá? Que o ser humano só é útil enquanto ele consegue produzir renda para os outros. Você esperava que ele morresse no final? Essa questão é bem pessoal, tá? Eu particularmente esperava que ele voltasse ao normal, que ele acordasse e descobrisse que era um sonho, né? Mas não é o que acontece. Havia outra saída para ele? Essa questão também é bem pessoal, gente. Vocês acham que teria outra forma de resolver essa questão? Tá?
além de ele acabar ficando preso ali, ele poderia ter ido embora, ter fugido, não sei. Essa questão é bem pessoal também, tá? E na sequência eu coloquei uma pergunta um pouquinho mais filosófica aqui. Reflita sobre o modo de vida da sociedade atual e o conceito de utilidade atribuído às pessoas. Que outras situações poderiam se comparar à vivida por Gregor? Gente, pensem assim, ó. Como eu falei no início da interpretação. Se ele tivesse acordado doente, com uma doença muito grave e incurável que fizesse ele ficar na cama o dia todo e não pudesse mais trabalhar. A história não seria a mesma, a família não teria largado ele, não teria deixado ele de lado, não teria se preocupado então em passar a se sustentar. A preocupação dele não seria a mesma, e agora como é que eu vou sustentar a minha família? Tá? Outras situações em que ele não poderia mais sustentar a família, tá? Ele perdeu o trabalho dele e agora ele não tem mais e não consegue mais emprego de forma alguma. Será que ele não ia ser visto como um inseto pela família também? Então, será que esse inseto que ele vira não é uma metáfora do autor, em vez de ser uma questão tão literal? Poderia ser também, né? Essas são as respostas às questões, gente. A tarefa avaliativa que eu mandei pra vocês é o início desse livro, tá? O primeiro parágrafo desse livro. E eu pedi para vocês escreverem uma redação, uma narração, tá? Onde vocês vão inventar uma história parecida com essa. E ela vai começar assim, ó. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor acordou e viu-se em sua cama transformado num inseto monstruoso. Deitado de costas sobre a própria carapaça, ergueu a cabeça e enxergou seu ventre escurecido, acentuadamente curvo, com profundas saliências onduladas, sobre o qual a colcha deslizava prestes a cair. Suas inumeráveis pernas, terrivelmente finas e comparadas ao volume do corpo, agitavam-se pateticamente diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Perguntou-se. Não era sonho, tá? Essa é a introdução do livro. Vocês vão fazer uma redação onde vocês vão criar um final melhor pro coitado do nosso Gregor, tá? Então, vocês vão reescrever essa história, só que com uma ótica, uma perspectiva positiva, tá? Essa é uma tarefa avaliativa, tá? Vale nota. E vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Não é digitado, é no caderno. Vão tirar uma foto e vão mandar pro número de WhatsApp que tá lá nas orientações, ok? Abraços e até a próxima aula.